Com o intuito de estudar as transformações da arte ao longo do século XX, os alunos de filosofia da PUC São Paulo visitaram, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, a exposição Visões da Arte. A exposição possibilitou reflexões sobre a passagem da figuração temática para a abstração construtiva e representou as artes plásticas como forma de registro e contestação dos problemas sociais de uma época. Vocês vão perceber no perfil da coleção que não tem, por exemplo, nenhum Marcel Duchamp, nenhum objeto de arte dadaísta. O moderno, atual, naquele tempo, ainda é o suporte convencional, como na verdade talvez seja até hoje. Embora a gente possa produzir imagens quando quiser, basta ter um celular na mão hoje em dia. Quando a gente está falando de século XX, aqui a gente já tem a gravura e a fotografia em evolução, né? Que são essas formas de reprodutibilidade da imagem, né? Na Tarsila do Amaral tem ali umas litografias, né, que é a gravura em pedra. E embora que no começo do século XX já houvesse fotografia, o MoMA já estava pensando na fotografia como arte, ela ainda não tinha esse mesmo estatuto da pintura, né? O que se considerava arte ainda era o óleo sobre tela, vamos dizer assim, seria o máximo da produção material de uma obra de arte. Os alunos e a professora estabeleceram relações sobre a teoria abordada em sala de aula e o forte apelo social da produção artística das décadas de 1930 e 40. Este lugar da abstração como o espaço de construção da obra pelo espectador. Acho que a proposta em toda a obra é te fazer uma indagação ou te provocar de alguma maneira. Já a produção de arte brasileira na década de 1960 enfatizou as relações entre arte e política e possibilitou diálogos que ajudaram na compreensão do significado da criação e da apropriação de objetos na arte contemporânea. Pensando naquilo que a gente faz na filosofia, né, que é pensar o sentido disso, o sentido da arte, por que existe arte, né? Porque tem essa dificuldade também, você olha para essa mala e fala, mas o que o cara quis dizer? A gente foi chegando nisso depois de várias dicas suas também, né? E de várias coisas que vocês falaram, né? Então não é evidente. E muitas vezes a arte recebe críticas porque querem que ela seja evidente, querem que a mensagem esteja clara, mas se ela for clara demais, ela está conduzindo, não está fazendo você pensar, né? Observar diversas obras, principalmente no século XX, a diversidade e a mudança de que os contextos estão inseridos as obras, o que cada autor expõe como uma indagação nova, acrescenta num ponto de vista de que a gente tem que sempre, talvez, adaptar o olhar a novas circunstâncias, tentar interpretar fora de conceitos muito formais e muito amplos. A diversidade, talvez, da expressividade da obra é o mais interessante. E a gente encontra isso na arte contemporânea, na arte moderna, de uma forma muito explícita. Então eu acho que o mais excitante é isso. A arte conceitual dos anos 60, pautada por críticas ao governo e às instituições, a fotografia, o offset e o vídeo como linguagem enfatizam a arte como um sistema de comunicação que coloca no espectador a responsabilidade em descobrir e criar novos sentidos para os acontecimentos do mundo. O que mais me faz perceber não é necessariamente sobre as obras, mas o que elas dizem também sobre o mundo que a gente vive. Porque as coisas, hoje em dia, a informação ela é construída para ser imediatamente digerida, para ser imediatamente compreensível. Então, a internet é cheia disso, de coisas curtas e rápidas, para você imediatamente ver, imediatamente entender, imediatamente passar para a próxima. Mas as obras de arte, principalmente as que estão aqui, realmente você não pode tentar absorver elas dessa forma rápida. Você tem que parar e pensar um pouco mais e tentar analisar aquilo. E, para mim, um bom exemplo disso é aquela maleta com os pregos mesmo, que eu mesmo
olhando ela assim imediatamente, não conseguia entender o que ela estava querendo dizer. Aí, depois de uma explicação, depois de uma reflexão, você entende os significados mais profundos que tem naquilo. Não dá para só querer olhar, entender e passar para a próxima. Isso não vai funcionar com arte. Então, acho que isso é a coisa que eu mais aprendi, assim. Bom, principalmente assim, a gente conseguir ver as coisas mais na prática, né? Que a gente lê muito texto teórico, você trazer para a prática e visualizar as obras, isso é muito legal, assim, é uma sensação que você tem só quando você está diante de uma obra, né? Por exemplo, quando eu vi o quadro do Picasso ali, né? Você vê o quadro que realmente ele pintou, né? Então você fica imaginando ele ali diante daquela obra, pintando e tal, e isso é muito legal, assim. Outra coisa interessante também que a gente estava estudando com uma outra professora um texto do Heidegger, né, chamado A Questão da Técnica, e nele ele diz que o homem ele está perdido, né, na técnica moderna, e ele precisa se reencontrar, ele precisa reencontrar-se com a sua essência, né? E uma das maneiras que ele sugere é justamente através das obras de arte, né? Então seriam as belas artes, a poesia, e aqui a gente vê um pouco disso, assim, né? Que é a retratação de diversos tempos históricos, né? Como o curador acompanhou com a gente a visita, e como as obras vão mudando, né? Conforme a época histórica. E é uma das maneiras de se retratar um pouco essa essência humana, né? Que muitas vezes o homem está perdido numa técnica, numa coisa que ele não consegue se encontrar, né? A busca da verdade, né? Que o texto diz. Então, eu achei bem legal, assim, casou bem com o estudo, com a prática, essa visita, eu gostei bastante.